Então, vamos começar. Então, o título dessa apresentação são as histórias de um médico pesquisador virologista. Bom, eu vou começar a história em 1948, quando o doutor Luiz, o meu pai, conheceu a dona Irse, que era uma funcionária federal na Secretaria dos Portos do Rio de Janeiro. Foi lá que meu pai foi estudar medicina no Rio de Janeiro, e lá ele conheceu minha mãe, carioca, e começaram a namorar. E aí o resultado foi isso. Ó. Eu nasci aqui em 1953, tá? Vocês podem me ver como eu era bonitinho aqui, sentado num pinico, tá? Aqui eu remando aqui na ilha de Paquetá. E também eu queria chamar a atenção para o meu lado músico, desde criança, que eu tenho uma queda para a música. E aqui, quando adolescente, a gente tocava em bandas, Iê, 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 que era o rock and roll brasileiro. E também uma outra característica minha, desde a adolescência, é o gosto pelo meio silvestre, contato com o meio silvestre, cachoeiras, rios, acampamentos, né? Isso era uma... Eu acho que todas essas coisas influíram depois na minha carreira e talvez na minha opção pelos vírus zoonóticos, os arbovírus, etc. Bom, o fato é que em 1971 eu passei no vestibular em Uberlândia e fui estudar medicina em Uberlândia, tá? Então, eu fiz o meu curso médico lá, tá? Fui monitor em farmacologia, clínica médica, pediatria. Esse aqui é o doutor Edson Reis Lopes, um docente de lá que foi muito amigo meu. E me formei em 1976. Naquela época, o que eu queria era ser um bom médico clínico para descobrir as doenças e tratar as doenças, né, do ponto de vista clínico, utilizando medicamentos. Né? Mas a vida da gente é uma série de... vai levando a gente por caminhos que a gente não espera, uma série de coincidências e de lances de sorte ou de azar vão empurrando a gente na carreira. Bom, eu comecei a fazer a residência de médico no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, da USP, de 1977 a 1979. Tá? Eu fiz um concurso público, fui aprovado e vim fazer a residência aqui. Durante a residência médica, particularmente no segundo ano de residência, eu me liguei a um grupo de clínica médica, mas focalizando mais a cardiologia. E lá o meu mentor era o professor Renato Alves de Godoy, que era um cardiologista e que me iniciou nos segredos aqui da eletrocardiografia e as arritmias cardíacas me interessavam muito naquela época. E eu acredito que isso talvez tenha despertado em mim o interesse pela pesquisa científica, porque até então eu queria ser um médico clínico, ter um consultório, atender pacientes, etc. Bom, aí então eu fui pedir ao professor Ademar Mário Fiorilo, das doenças infecciosas e parasitárias aqui de Ribeirão Preto, que me orientasse no mestrado, né? Isso em 1979. Né? E ele foi aí que apareceu a coisa da virologia, quando ele me falou que
queria que eu pesquisasse sobre vírus, porque não se faz diagnóstico dessas doenças no Brasil e não temos ninguém trabalhando com isso em Ribeirão Preto. Então, foi ele que me encaminhou para trabalhar com os vírus. Na verdade, não tinha laboratório de virologia, não tinha nada. E eu fiz uma dissertação de mestrado, eu preparei, que era um estudo com pacientes com hepatite viral, mas não era exatamente virologia. O que eu fazia era um estudo do metabolismo do fígado, tá? Como um teste de função hepática na, na hepatite viral. Então, eu queria mesmo entrar em virologia, fazer virologia, trabalhar com vírus, né? E aí, em Ribeirão Preto, no ano de 1981, ocorreu o Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E uma das mesas redondas que eu fui assistir era a mesa redonda de arbovirose. E eu saí dessa mesa redonda impressionadíssimo. Isso aí foi uma virada na minha vida. Quando eu ouvi a doutora Amélia Travassos da Rosa, lá do Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, falando dos arbovírus da Amazônia, da febre amarela, do vírus Oropoche. E aí a doutora Lígia Bush Iverson, da Escola de Saúde Pública da USP, em São Paulo, falando de uma epidemia de encefalite no Vale do Ribeira, causada por um novo flavivírus, o vírus Rossio. E eu pensei na hora, falei, isso é exatamente o que eu quero, porque junta medicina com virologia e meio ambiente, ecologia, mosquitos, e surgiu o meu interesse pelas arboviroses. E logo, então, eu fiz um projeto de pesquisa para estudar arbovirose na região de Ribeirão Preto. Tá? Em 1985, eu concluí esse doutorado, que era um estudo sobre infecções por arbovírus na região de Ribeirão Preto. Tá? Nós encontramos que, dos pacientes, nós estudamos animais também, animais domésticos e silvestres. Trabalhamos em lugares silvestres, né, na Fazenda Jataí, em Luiz Antônio, beira do Rio Pardo, em Serrana, Vale do Rio Sapucaí, em Altinópolis, né? E aí nós pudemos encontrar anticorpos em várias pessoas, né? E isso foi, então, o começo da minha carreira. Para realizar esse trabalho, eu tive que estagiar, porque não tinha nada em Ribeirão Preto. Eu fui estagiar no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e fui estagiar no Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. E foi nessa ocasião, eu levei vários soros aqui de Ribeirão para analisar lá no Evandro Chagas, e que a doutora Amélia Travassos da Rosa, que era chefe da arbovirologia lá, me falou, Tadeu, você gosta muito de arbovírus e tal, por que você não vai fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, no, na Universidade Yale, Departamento de Epidemiologia, onde está um laboratório central de pesquisa em arbovirologia. E eu tenho contatos lá, vou me comunicar com o Dr. Robert Schopp, que inclusive trabalhou no Instituto Evandro Chagas aqui, para que você vá para lá fazer o seu pós-doutorado. E foi assim, né, apareceu uma porta para eu continuar meus estudos, e lá vou eu, em 1985, para estudar no Yale Arbovirus Research Unit, né? Era um laboratório criado pelo Prêmio Nobel de Medicina, que era o Dr. Max Tyler, que desenvolveu a vacina de febre amarela. Tá? No momento, o laboratório era dirigido pelo Dr. Robert Schopp, e eu pude ter contato com
alguns grandes cientistas na área de arbovirologia. O meu objetivo nesse pós-doutorado era aprender como identificar novos arbovírus, técnicas modernas. Tal. Naquela época ainda não se usavam os métodos genômicos, né? O que se fazia era uma série de testes para você identificar um novo arbovírus. Então, você tinha que verificar se o vírus era envelopado, pois se ele era de RNA ou de DNA, montar um sistema homólogo desenvolvendo anticorpo contra aquele novo vírus, jogando os anticorpos contra baterias de vírus conhecidos ou seu vírus contra baterias de anticorpos, e assim a gente identificava novos vírus, como esse que eu identifiquei aqui, que está embaixo, Fort Sherman, cruzando em testes de ELISA e testes de neutralização, vários vírus com um novo vírus isolado. Também, na época, eu entrei em contato com uma coisa que praticamente não havia por aqui, que era o cultivo celular, as técnicas de imunofluorescência e os ensaios imunoenzimáticos, ELISA, Western blot, e até a produção de anticorpos monoclonais. Eu produzia anticorpo monoclonal. E trabalhava também no desenvolvimento de novos métodos diagnósticos para arbovírus, por exemplo, o dengue, né? Então, a gente, por exemplo, fez um ensaio imunoenzimático utilizando células infectadas com vírus do dengue como antígeno, tá? Então, nessa ocasião, me veio, eu estava lá nos Estados Unidos já há quase 2 anos, e me veio a notícia que estava ocorrendo dengue no Rio de Janeiro. Fato que não ocorria há mais de 60 anos, cerca de 60 anos. Então, eu mandei uma carta, olha que naquela época a gente se comunicava por carta. Eu mandei uma carta para o diretor do setor de vírus lá da Fiocruz, no Rio de Janeiro, dizendo que eu trabalhava com dengue nos Estados Unidos, com uma bolsa do CNPq, e que eu estava à disposição da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, porque eles precisassem. Tá? Mas eu imaginei que eles iam pedir algum reagente, alguma coisa, algum componente, mas aí veio a resposta: nós queremos você vai voltar para o Brasil agora que nós estamos precisando de você aqui no Laboratório de Virologia da Fiocruz para montar, ajudar a montar os métodos diagnósticos, métodos de isolamento de vírus do dengue. E aí, em 1987, eu vou para o Rio de Janeiro, estudar as epidemias de dengue. Foi isso que me trouxe de volta ao Brasil. Na verdade, eu estava me encostando lá nos Estados Unidos, já tinha uma bolsa lá, acabando a bolsa do CNPq, mas isso, na verdade, foi o que me trouxe de volta. E aí eu fui trabalhar aí no pavilhão Rocha Lima, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Aqui está o Castelo de Manguinhos, e aqui os colegas com os quais eu interagi, né? A Jussara do Nascimento, que trabalhava com influenza e que dividia a sala comigo, doutor Hermann Schatzmeier, que era o chefe da virologia, doutor Hélio Gelli Pereira, uma lenda da virologia, estava aposentado no Rio de Janeiro, trabalhava com a gente, o entomologista, o doutor Leônidas Dini, o qual eu convenci que a gente devia trabalhar com Aedes aegypti, porque ele trabalhava com anófilis e malária, e eu fiz todo um trabalho de convencimento com ele para convencer o doutor Leônidas a trabalhar com Aedes. A Rita Nogueira, que trabalhava com a gente, arbovirologista, e o Ricardo Galler, um
virologista molecular excelente. Bom, então, eu estava lá no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar, fizemos vários trabalhos, interessava, por exemplo, conhecer como é que era a resposta imune na infecção primária por dengue, a elevação dos anticorpos IgG, que perdurava por longo tempo, os IgM, que aumentavam e decaíam depois de algumas semanas. Hoje isso é uma coisa banal, mas naquela época era uma grande novidade. A resposta imune na infecção secundária pelo vírus do dengue, né, com resposta apenas de IgG, praticamente não produzia IgM. As reações cruzadas do dengue com os outros flavivírus, West Nile, St. Louis e outros arbovírus. E foi nessa ocasião, então, eu era mantido com uma bolsa do CNPq, de, não sei, seria uma espécie de jovem pesquisador, e por um salário da SUCAM, que era um órgão que combatia mosquito. Eles foram convencidos a me pagar um salário para eu voltar para o Brasil. Mas eu não era entomologista e não entendia nada de entomologia. Então, no ano de 1988, não ocorreu dengue no Rio de Janeiro. E aí, a SUCAM fez a maior festa, a maior comemoração no fim do ano, que não tinha havido dengue. E aí todos os entomologistas da SUCAM apresentando trabalhos sobre como combater o mosquito no Rio de Janeiro, etc., etc. E eu era o último, que eu não era entomologista, então eu fui o último. E aí eu apresentei os resultados de um inquérito sorológico em escolares que eu fiz no Rio de Janeiro, mostrando que em certos bairros do Rio de Janeiro, como a Penha, por exemplo, que está na moda agora por outras razões, e outros bairros da Zona Norte do Rio, mais de um quarto das crianças, dos escolares, já tinham anticorpo para dengue. E aí eu fiz uma coisa que talvez eu não devesse fazer, mas eu, jovem pesquisador e tal, eu falei que talvez não tivesse ocorrido dengue tipo 1 mais no Rio de Janeiro, porque estavam esgotados os suscetíveis. Nesse momento, eu fui fulminado pelos diretores da SUCAM, que estavam na plateia, e nunca mais me pagaram salário nenhum. Enfim, a SUCAM fez uma sucanagem comigo, tá, nessa ocasião. Por essa ocasião também, o professor Fiorilo, aqui em Ribeirão Preto, ficava me chamando, fez um concurso para um docente aqui. Eu fiz o concurso, fui aprovado, mas eu estava com medo de vir para Ribeirão, porque no Rio de Janeiro eu estava trabalhando, fazendo pesquisa intensamente. Em Ribeirão eu ia começar do nada. Mas aí juntou-se a isso um outro personagem, que foi o Denis, da Falange Vermelha, que assaltou minha casa. Eu morava na Ilha do Governador, minha casa foi roubada, e aí a Ana, minha patroa, não queria mais morar naquela casa. Então, juntaram várias coisas, eu falei, bom, então vamos embora, vamos voltar para a terrinha, né? E aí eu fui ser professor assistente doutor na divisão de moléstias infecciosas tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Tá? A primeira coisa que eu fiz quando chegar lá, além de montar um laboratório de pesquisa, quer dizer, solicitar, fazer projetos de pesquisa, solicitando equipamentos para começar o laboratório, eu criei um laboratório de virologia do Hospital das Clínicas também, que não tinha. E lá nós já começamos a trabalhar com citomegalovírus e também com rotavírus. Eu devo dizer que todas as entidades de pesquisa apoiaram, os projetos de pesquisa foram aprovados, o HC aprovou,
Mas, mesmo assim, a montagem desses laboratórios levou cerca de 2 anos. Meus primeiros alunos de pós-graduação, os 2 primeiros doutorados que eu orientei, o Zé Tavares Carneiro Neto, que era um médico infectologista, professor, naquela ocasião ele era docente em Uberaba, depois ele foi ser docente na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, lá na Bahia, e foi diretor da Faculdade de Medicina lá da Bahia. E a Sandra Botelho Costa, que era docente também da Unicamp. Esses foram meus primeiros alunos. Um deles trabalhou com um vesiculovírus, o Tavares, que era o vesiculovírus piri, que a gente era muito curioso saber por que grande parte da população tinha anticorpos contra piri. E a Sandra, que já estava interessada em estudar transplantados renais, as complicações do transplantes, e uma delas era a citomegalovirose. Então, diagnosticar o citomegalovírus. Foram meus primeiros alunos de doutorado. Por essa ocasião também, eu estava muito interessado, porque a ideia era que em Ribeirão Preto não iria ocorrer arbovírus transmitido por mosquito. Então, eu estava muito interessado em arbovírus transmitidos por carrapato. E com esse interesse eu fui parar lá no Centro de Estudos de Zoonoses, lá em Águas de Moura, em Portugal. Tá? E fiquei lá, recomendado também por um grande entomologista, que foi o doutor Thomas Aitken, que eu conheci lá na Universidade de Yale. Então, eu fiquei com o professor Armindo Felipe, que era o diretor do serviço, que a gente vê aqui, nós visitando Évora, e aqui o doutor Rihasek, que era um carrapatologista lá de Bratislava, na Eslováquia, que estava também trabalhando lá. E eu permaneci ali 2 meses, aprendi muitas coisas sobre os arbovírus e carrapatos. Nessa mesma ocasião, só para me desmentir, começou o dengue em Ribeirão Preto, dengue tipo 1. Tá? E aí nós fizemos um inquérito sorológico para a dengue na cidade de Ribeirão Preto. Né? E nós pudemos observar que uma região da cidade, que era o bairro do Ipiranga, era onde predominavam as infecções por dengue. Na verdade, o doutor Francisco Pinheiro, da OPAS, diz que essa era a primeira evidência nas Américas de uma epidemia de dengue restrita a um bairro, porque tinha havido um combate eficaz ao vetor. Na mesma ocasião, logo em seguida, eu fui para o Japão. Por quê? Porque a minha formação era toda em métodos imunológicos e técnicas para identificação de vírus imunológicas, físicas, mas eu não conhecia praticamente nada de biologia molecular na virologia. E isso eu fui aprender no Japão, lá na Universidade de Nagasaki, no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de Nagasaki. Fui com uma bolsa da JICA, do governo do Japão, e ali permaneci meio ano. Tá? O meu orientador lá, meu chefe, foi o professor Akira Igarashi. Tá? Então, lá nós sequenciamos vírus do dengue e eu comecei a me familiarizar com essas técnicas. 2 anos depois, eu já tinha feito um estudo sobre o dengue em Ribeirão Preto, tá? Juntando vários trabalhos que a gente desenvolveu, e fiz uma tese de livre docência, estudo sobre o dengue em Ribeirão Preto. Tá? E eu apresentei ela no meu para pedir a minha livre docência. Esse foi o meu exame de livre docência, em 1994. Na Bia Banca estava o professor Martinez, aqui o Romain Golger, de Belo Horizonte, doutor Ivan Fiore, doutora Lígia Iverson, de Saúde Pública de São Paulo, e doutor Klaus, lá do ICB da USP,
de São Paulo. Na mesma época, eu resolvi estudar a história da febre amarela na região de Ribeirão Preto, e principalmente onde ocorreram as piores epidemias, que foi em São Simão, uma cidadezinha vizinha aqui de Ribeirão Preto. Então, nesses estudos, naquela época, São Simão sofreu 3 epidemias de febre amarela. A primeira em 1896, a segunda em 1898 e a terceira em 1902. E é muito interessante o que se passou ali, porque nas primeiras epidemias não se conhecia quem era o agente etiológico da febre amarela e nem qual era o mecanismo de transmissão. E em 1902, já se sabia que era um agente filtrável, né? Uma bactéria, um agente muito pequeno, passava nos filtros de bactéria, não se falava em vírus naquela época, e transmitido por um mosquito, né? Então, isso já era sabido. Em 1902, então, vai esse homem de grandes bigodes aqui, o doutor Emílio Ribas, que era o ministro da Saúde do Estado de São Paulo, vai para São Simão, e é o primeiro lugar no Brasil onde se combate a febre amarela usando a metodologia que a gente usa hoje, matando mosquitos, né, combatendo a criação de mosquitos. Né? Os outros aqui nessa foto são Adolfo Lutz, né, e o doutor Luiz Pereira Barreto, que vivia em Ribeirão Preto. E aqui está o Nhô, um ex-escravo, e, na verdade, morreu tanta gente em São Simão, população de 4.000 pessoas, morreram 800 pessoas, e o povo fugiu da cidade, não tinha nem gente para carregar os mortos para o cemitério. Então, o Iô era o funcionário da prefeitura que passava com a carroça e pegava os mortos para enterrar. Mas o que eu pude notar nessa história toda é que essas epidemias em São Simão tiveram profunda influência no desenvolvimento da região de Ribeirão Preto. Por quê? Ribeirão Preto e São Simão eram 2 cidades mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma importância, mas com a febre amarela, os imigrantes que estavam chegando, os italianos e outros, começaram a dar preferência a ir para Ribeirão Preto e não ir mais para São Simão. E por isso que hoje Ribeirão Preto é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes e São Simão tem 26 mil habitantes. Então, a febre amarela teve importância no desenvolvimento regional. Aqui, Encontro Nacional de Virologia, que eu presidi em Ribeirão Preto em 1995, e que eu convidei grandes amigos e que foram meus mentores, o professor Akira Igarashi, do Japão, Gregory Tigner, dos Estados Unidos, né? Armindo Felipe, de Portugal, todos vieram me prestigiar e dar conferências nesse Encontro Nacional de Virologia. Foi feito aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 1995. Na ocasião, também, eu era vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, com o professor Aramis Augusto Pinto, grande virologista, estudioso da vírus da febre aftosa e meu grande amigo. Bom, na mesma época, os meus alunos, então, de doutorado, me levaram a estudar os citomegalovírus. A doutora Sandra Costa, que eu já falei, a professora, a doutora Aparecida Yamamoto, e orientei as teses delas, e aí nós começamos a fazer diagnóstico molecular de citomegalovirose, e estudar diferentes aspectos da infecção por citomegalovírus. Eram trabalhos pioneiros no Brasil. Por essa época também, em 1995, 96, chegaram 2 novos docentes virologistas para trabalhar em Ribeirão Preto, vindos dos Estados Unidos,
doutor Benedito Antônio Lopes da Fonseca e o doutor Eurico Arruda. Tá? E, na ocasião, tentei acomodá-los, mas o nosso espaço de laboratório era muito pequeno, realmente. Tá? Na época, esse aluno meu de doutorado, Victor Hugo Aquino, um biologista paraguaio, desenvolveu métodos para genotipar citomegalovírus e estudar os diferentes genotipos. Trabalho pioneiro no Brasil também. Akira Igarashi veio para o Brasil me visitar na ocasião do congresso, permaneceu aqui por algum tempo e nós desenvolvemos metodologias para diagnóstico do dengue, diretamente do sangue de pacientes. A gente fazia diagnóstico do dengue por RT-PCR, o que era uma coisa absolutamente inédita naquela época aqui no Brasil. E por essa época também, nós começamos a estudar, além do dengue, outros flavivírus. E aqui estão alunos meus que trabalharam com isso, eu chamo a atenção o Weber Batista, que fez mestrado comigo, mestrado e doutorado, e eles sequenciaram uma região do genoma dos flavivírus, da proteína não estrutural 5, e nós montamos talvez a primeira árvore filogenética de flavivírus no Brasil, dividindo nos febre amarela, os vírus do dengue e os outros arbovírus, flavivírus próprios do Brasil, como o Bussuquara, Guape, Ilhéus, Fossil, St. Louis, etc. Por essa época, eu estava insistindo ainda em estudar vírus de carrapato. E, por isso, fui fazer um treinamento em acarologia e arbovírus transmitidos por carrapato, lá no Ordston, em Montpellier, na França. E fiquei lá com o doutor Jean-Louis Kamika, que era uma autoridade em vírus de carrapatos, e era também um homem doente, porque ele teve uma encefalite por riquétia, que tinha uma sequela grave. E aqui estou eu com ele nessa foto. Na ocasião, publiquei um trabalho com vários carrapatos do Brasil que nós capturamos e levamos para ser analisados lá na França. Bom, e acabou a primeira parte da apresentação. Então, como estava muito pesada, eu dividi em duas partes. Vamos passar para a segunda parte. Bom, e aí eu fui atropelado novamente. Em 1998, ocorreram 2 casos fatais de uma doença estranha, uma pneumonia muito grave. Tá? Era o dono do sítio e o empregado. Os dois eram 2 homens fortes, sadios, e desenvolveram uma pneumonia gravíssima com insuficiência respiratória e morreram os dois. Tá? E se descobriu, então, que eles tinham uma infecção por hantavírus. Tá? E aí foi nesse momento que eu me decidi a estudar a hantavirose que estava ocorrendo na nossa região aqui de Ribeirão Preto. E aí lá vou eu para aprender mais sobre hantavírus, genômica desses vírus, lá em Galveston, tá? No Instituto de Medicina Tropical, Departamento de Patologia da Universidade do Texas. Tá? E principalmente com o Charles Fulhorst e com o Dr. Robert Schopp, que eu já tinha conhecido lá em Yale. Em seguida, eu organizei um encontro internacional sobre hantavirose em Ribeirão Preto, em 2000. Encontro internacional. Vieram pesquisadores dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile, do Brasil, né?
E nós organizamos esse encontro internacional sobre hantavirose. Por essa época também, nós começamos a utilizar RT-PCR e NES-PCR para fazer o diagnóstico da febre do Oropoxa. Então, diretamente do sangue de pacientes com febre do Oropoxa, a gente detectava o vírus por RT-PCR. E, para isso, meu aluno Marcos Morelli foi lá para Belém do Pará testar a metodologia lá, porque é lá que ocorreu, na época, os casos de Oropoxa. Hoje a gente vê que o Oropoxa se espalhou pelo Brasil. Bom, por essa época também, né, 2000, foi aprovado, então, um programa da FAPESP, que era a diversidade genética do genoma de vírus, que incluía a construção de vários tipos de laboratório, inclusive laboratórios de biossegurança nível 3. Eu mandei o nosso projeto para a FAPESP, que foi aprovado em 2001, e passou a ser financiado a partir de 2002. E esse projeto era um projeto que disponibilizou recursos da ordem de 3 milhões de reais na época para a gente construir um laboratório de biossegurança nível 3. Estando aprovado esse projeto, isso nos estimulou a solicitar para a USP, em 2001, a construção de um centro de pesquisa em virologia, para abrigar justamente o laboratório de nível de biossegurança 3, que nós tínhamos ganho da FAPESP. A nossa solicitação foi prontamente atendida pelo diretor da Faculdade de Ribeirão Preto, que era o professor Ailton Moreira, e foi incentivado pelo pró-reitor de pesquisa em visita a Ribeirão, doutor Hernan Chaimovic. Bom, e aí, então, nesse momento, nós já apresentamos a planta para a construção de um prédio com 1.100 metros quadrados, que levou 3 anos e meio para ser construído, 2002 a 2005. A construção dos laboratórios nível 3 de biossegurança só foi concluída em 2008. E a USP, para isso, investiu R$ 1.500.000. Tá? E um fato muito curioso também, que impulsionou muito essa construção, foi o doutor Antônio Jaiter Manilha, um ex-aluno da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, cirurgião nos Estados Unidos, e que doou R$ 300.000 para a construção do nosso prédio. Então, tudo isso empurrou a construção do Centro de Pesquisa em Virologia. O total de recursos investidos na época chegou à faixa dos R$ 5 milhões. Bom, aqui uma curta história de como foi a evolução desse centro de pesquisa. Aqui estou eu com meus alunos na época, nós fomos procurar o melhor lugar para construir o prédio do Centro de Pesquisa em Virologia. Aqui, em março de 2004, o Centro de Pesquisa em Virologia em construção. Fevereiro de 2005, estava terminando a construção, mas ainda não tinha sido calçada a área. E, por fim, em agosto de 2005, está aí o nosso Centro de Pesquisa em Virologia, construído, e nós tínhamos comprado uma caminhonete e um trailer laboratório para fazer diagnóstico de doenças virais no campo, tá? E que nós usamos muito para trabalhar com rantavírus. Daí nós damos o nome de rantamóvel para essa combinação de caminhonete e trailer. Aqui o nosso laboratório de nível de segurança 3, que na verdade são 3 laboratórios, tá? Situados dentro do Centro de Pesquisa em Virologia recém-construído.
Aqui o meu aluno Victor Hugo Aquino, que pela primeira vez sequenciou o genoma completo do vírus Oropoxa. Para isso, ele gastou mais de um ano sequenciando. Hoje a gente faz isso em alguns dias, em pouco tempo. Tá? E naquela época era muito difícil, era muito trabalhoso sequenciar o genoma completo de um vírus. E, na mesma época, a gente começou, então, a fazer RT-PCR para diagnóstico de hantavírus. Tá? Na verdade, nós fazíamos um duplo RT-PCR, do segmento S do RNA viral e do segmento M do RNA viral. Quando a gente, diretamente do sangue do paciente, a gente conseguia amplificar os dois segmentos com o tamanho esperado, então isso valia pelo diagnóstico de infecção por hantavírus. Nós chegamos a diagnosticar 59 casos na época da síndrome pulmonar por hantavírus. Na época, os amplicons que a gente obtinha, e podemos ver que o hantavírus daqui de Ribeirão, nós temos ó, os pacientes com número 3, 7, 9, ficavam todos, quando a gente colocava na árvore filogenética, com um hantavírus que já era conhecido na região, que é o hantavírus araraquara. Tá? Também podemos estudar a clínica, como era essa doença por hantavírus aqui na região de Ribeirão Preto. Quem fez isso foi a minha aluna de doutorado, a Gelsi, tá? E a gente viu que era uma doença bifásica, mas que culminava com quadros gravíssimos, né? Na fase mais avançada. Aqui, já em 2003, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Nós organizamos o Congresso Brasileiro de Virologia no Costão do Santinho, em Santa Catarina, na ilha, né, de Florianópolis. Foi um congresso muito bom, acho importante, reuniu centenas de virologistas do Brasil todo. Tá? Por essa mesma época, nós começamos a produzir uma proteína recombinante, a nucleoproteína do hantavírus araraquara da nossa região. Tá? Isso usando bactéria, E. coli e células de inseto. Quem colaborou com essa nossa pesquisa foi a professora Paula Padula, lá da Argentina, lá de Buenos Aires. E depois, de posse dessa proteína recombinante, que foi um sucesso, nós conseguimos montar ELISAs, que funcionavam muito bem para o diagnóstico sorológico da hantavirose. Aí nós decidimos montar um método diagnóstico rápido. A minha esperança de ficar rico, vender para algum laboratório, nós conseguimos desenvolver, junto com a doutora Samira Burger, lá de Goiânia, o um método com um sabonetinho, né, para detectar IgM contra hantavírus, método rápido, em 20 minutos a gente fazia o diagnóstico. Funciona bem, mas ninguém comprou, nenhum laboratório comercial quis comprar o kit para montar, e por isso não enriquecia até o momento. Na mesma época também, nós começamos a nos reunir, os virologistas da América Latina e os espanhóis, começamos a nos reunir com uma verba do CITED, tá? Fizemos reuniões anuais durante 5 anos, em que a gente trocava experiências e também vários intercâmbios científicos. Vários pesquisadores de outros países vieram para o Brasil, alguns vieram para o meu laboratório e vice-versa. Então, nós fizemos reuniões como essas aqui, em Valdívia, no Chile, em 2006, em Lima, no Peru, em 2007. Então,
Foi uma ocasião muito importante para o desenvolvimento da arbovirologia na nossa região. Por essa ocasião também, eu tinha minha aluna de doutorado, a Roberta Bronzoni, que desenvolveu uma MNS de PCR para identificação de todos os flavivírus americanos, os flavivírus em geral, e depois uma MNS de PCR, em que, com base no tamanho do amplicon, a gente conseguia dizer qual era esse flavivírus. Então, dengue, febre amarela, centiluz. E a Roberta Bronzoni terminou o doutorado, ia fazer o pós-doutorado comigo, mas estava chegando lá em São José do Rio Preto, Maurício Lacerda, um virologista recém-chegado dos Estados Unidos e que queria trabalhar com herpes. E aí eu fiz um trabalho de convencimento dele que ele devia trabalhar com arbovírus, que isso que era importante, principalmente lá em São José do Rio Preto. E, para tanto, ainda eu cedi para ele a minha pós-doc, que foi ser pós-doc dele lá em São José do Rio Preto. Utilizando a metodologia da Roberta, que servia para todos os flavivírus, nós somos capazes de detectar, no meio de uma epidemia de dengue, uma pequena epidemia de vírus da encefalite de Saint-Louis, o que só foi possível porque foi usada uma metodologia que detectava todos os flavivírus e não apenas dengue. Também utilizamos métodos moleculares, o PCR e RT-PCR, para detectar vírus no sistema nervoso central, no líquor de pacientes. Fizemos um estudo, detectamos vários vírus infectando casos de meningoencefalite em Ribeirão Preto, como citomegalovírus, enterovírus, herpes simplex e outros vírus. O trabalho de mestrado da Laura Mendonça. E esses métodos depois foram disponibilizados na rotina da virologia aqui no HC de Ribeirão Preto. Bom, em 2008, nós inauguramos os laboratórios nível de biossegurança 3. E para isso veio a reitora da USP, que está aqui, a doutora Sueli Vilela, estava aqui o diretor da faculdade, o chefe do departamento de clínica médica, o Jaiter Manilha, o cirurgião que vivia nos Estados Unidos, a inauguração dos laboratórios de nível 3. No mesmo ano, eu fui aprovado em concurso para professor titular. Fiz as provas, os exames e fui aprovado. Bom, e aí foi uma época de muitas colaborações, né? Como aquelas que eu fiz com o Jorge Salazar, que nos ajudou muito nos trabalhos com roedores, né? Estudando a hantavirose, né? A doutora Colleen Johnson, uma virologista molecular muito boa, que nos ajudou em trabalhos também com hantavírus e outros arbovírus. O grupo lá da Finlândia, de Helsinki, o Oliva Palati, o Antivaere, grupo de virologistas lá da Finlândia, com quem nós tivemos uma interessante interação, né, e colaboração. Aqui o Mário Lozano, que nós nos aproximamos naquelas reuniões de virologistas latino-americanos, lá do CITED, tá? E que ajudou meu aluno Alex Machado. Na verdade, ele forneceu um antígeno do vírus Runim, um arenavírus que ocorre na Argentina, para que a gente pudesse estudar se ocorriam infecções por arenavírus na população aqui. Nesse estudo, por exemplo, utilizando o antígeno do Mário Lozano, a gente detectou vários indivíduos que tinham anticorpo para arenavírus.
Fizemos estudos sobre o dengue. O meu filho, o Mário Luiz, né, detectou. Já havia evidências que o dengue aparecia em ciclos silvestres também, né? Mas o Mário conseguiu notar, por exemplo, que hemagogos estavam infectados com dengue, tá? Hemagogos da Bahia, tá? Mostrando, então, que se hemagogos estão infectados, o vírus deu um pulo do Aedes para o hemagogos, e isso é um sinal que o vírus está evoluindo para ciclos silvestres, o que foi depois mostrado em vários trabalhos posteriores. Eu iniciei uma cooperação com a Fundação Heitor Vieira Dourado, a Fundação de Medicina Tropical lá do Amazonas. Durante 4 anos, ou quase 5 anos, eu viajei dezenas de vezes para Manaus, e lá nós começamos a procurar por arbovírus e encontramos, por exemplo, uma epidemia de vírus maiário na cidade de Manaus. Encontramos epidemia de vírus oropoche dentro da cidade de Manaus, uma coisa que não se suspeitava, não se tinha ideia. Com a colaboração da chefe da seção de arbovírus, que era a doutora Maria Paula Mourão, com quem eu já me comunicava há muito tempo. Iniciei uma colaboração com os colegas da Colômbia, da Universidade de Córdoba, lá em Monteria, na Colômbia, tá? E a partir de então vimos fazendo vários trabalhos em colaboração. Então, aqui os estudos do Gilberto Sabino, no doutorado, em que ele descobriu que, além dos roedores, particularmente o Necromis lasiurus, que é o roedor reservatório do hantavírus araraquara, nós tínhamos morcegos infectados com o hantavírus araraquara. E aí fica a pergunta, como era isso, né? Será que qual a participação do morcego no ciclo mantenedor dos hantavírus? Esse é um assunto que nós precisamos estudar, um assunto aberto e precisa ser estudado ainda. E desde então eu venho trabalhando com vários temas, por exemplo, com arbovírus associados à infecção no sistema nervoso central, estudando o vírus Rocio e outros arbovírus, tá? Estudando surtos emergentes globais de vírus, e principalmente interessado no que pode chegar no Brasil com relação a vírus emergentes, né? Nós temos visto vários, né? O mais importante deles seria o Covid-19, né? E também estudando essa questão dos vírus urbanos, tipo dengue, zika, chikungunya, né? Pularem para ciclos silvestres, sendo mantidos na natureza em ciclos silvestres, o que facilitaria a reintrodução desses vírus. E vice-versa, a entrada de vírus, novos vírus, emergência de novos vírus nas regiões mais povoadas do Brasil, como é o caso do oropocho, como é o caso do maiaro, que nós pudemos documentar. Então, feitas essas considerações, o que mais eu posso dizer? Eu publiquei cerca de 300 trabalhos nesse período, orientei cerca de 60 alunos em mestrados, doutorados, e essa tem sido a minha carreira. Eu queria agradecer vocês pela atenção, tá? E citar o Mestre Cartola aqui. Eu fiz o que pude. Muito obrigado. A gente que agradece, professor. Foi sensacional conhecer um pouco mais da sua história. Pessoal, eu ativei o microfone e o vídeo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor Tadeu,
Pode fazer, mas antes das perguntas, professor, eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela palestra e falar que é muito importante a gente conhecer uma trajetória e daqui uns dias a gente vai falar como você mostrou hoje que você teve grandes pessoas que te influenciaram, como Robert Schope, o Tesh, a gente vai poder falar que a gente teve o professor Tadeu do nosso lado. E foi muito importante isso para a gente. O professor Rafael tem uma pergunta, pode falar, professor. Pois não. Tadeu, consegue me ouvir? Consigo bem. Primeiro, parabéns pela sua trajetória, já conheci bastante, mas ouvir você contar dela é muito mais interessante. Obrigado. E acho que você fez contribuições incríveis, assim. O que eu queria te perguntar, Tadeu, era ouvir um pouco mais de como é que foi a dificuldade, ou as dificuldades, ou as facilidades de construir o NB3 na época que você construiu. Você contou um pouco como foi a trajetória de construir e tal, mas como que foi botar para funcionar? Como que foi lutar pelo recurso? Como é que você vê a trajetória atual que a gente está no Brasil com, felizmente, vários outros NB3 espalhados pelo território aí? Como é que você vê esse cenário? Eu vejo com otimismo. Eu acho excelente que tem vários NB3 hoje funcionando no Brasil. Mas uma grande dificuldade nos laboratórios NB3 é quando ocorre qualquer problema e quebra qualquer equipamento, porque os laboratórios são feitos em instituições do governo e aí começa uma licitação, começa um monte de passos burocráticos e o laboratório nível 3 fica parado, esperando correr a burocracia. Nós aqui tivemos sorte de ter uma verba à mão, porque a gente era financiado pela FAPESP, e nós já tínhamos, então, quando quebrava, e mais sorte ainda por termos um indivíduo que montou o nosso NB3, ficou aqui em Ribeirão Preto, que era o seu Antônio. Ele ficou morando aqui, trabalhando com a gente. Então, qualquer coisa que quebrasse, qualquer coisa que ocorresse, ele estava ali na mão para ajudar. Isso facilitou muita gente. Acho que foi uma grande sorte que a gente teve. Mas eu acho que está tudo mais fácil agora. Acho que já tem uma conscientização da necessidade desses laboratórios e o governo acho que está interessado em financiar, né? Obrigado, professor. Obrigado, Danilo. Pode fazer a pergunta, professor Eurico. Oi, Tadeu, parabéns, cara. Eu adorei ver você contar essa história aí, que eu acompanhei uma boa parte dela, mas muita coisa eu fiquei sabendo hoje. Parabéns, viu? Tadeu, tem um aspecto da sua pesquisa que eu considero de uma relevância tremenda e que eu não sei se voltou a ser explorado e eu queria ouvir de você, que é essa questão da prevalência de soropositividade para hantavírus em populações aqui de perto, de cidades próximas, como Jardinópolis, Cássia e tudo. E se você tem hoje uma ideia mais clara do que isso significa? Na ocasião, a gente encontrou uma positividade que a gente considerava alta. Por exemplo, Jardinópolis tinha 3.000 pessoas, com base no nosso inquérito randomizado, que deveriam ter anticorpo para hantavírus. E aí o que a gente fez foi pensar em duas coisas. Ou tem um hantavírus bonzinho, malvado, pessoas... Porque não tinha gente que morria, por exemplo, em Jardinópolis morreu uma pessoa de hantavírus e tinha 3.000 pessoas que tinham anticorpo para hantavírus. Então, o que aconteceu quando essas pessoas se infectaram? Será que tem um hantavírus que é bonzinho, tem um que é malvado, e quando pegam o malvado as pessoas morrem, quando pegam o bonzinho? Mas aí a gente procurou por infecções agudas por hantavírus, exaustivamente em Jardinópolis e outros lugares, como Cássia dos Coqueiros, e nunca encontramos um caso agudo benigno de infecção por hantavírus.
Foi uma trabalheira danada. Pode ser que a gente tenha tido azar, mas nós nunca encontramos. Aí nós partimos para uma outra abordagem, que é ver se pessoas que desenvolvem a forma cardiopulmonar da infecção por hantavírus, elas teriam uma... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Se elas teriam uma predisposição genética, alguma predisposição genética a desenvolver. E aí nós procuramos e realmente observamos algumas coisas significantes nos pacientes que tinham a síndrome pulmonar por hantavírus. Por exemplo, a maioria deles era, ou um número significante deles, produzia menos TGF-beta do que a população em geral. Ou produzia mais interleucina 6 e TNF do que a população em geral. Isso nos faz pensar que talvez haja realmente uma predisposição genética daqueles que se infectam com o hantavírus. Mas um vírus Prospect Hill-like, assim, desses benignos, nunca foi achado aqui na nossa Não região. achamos. Procuramos e não encontramos. Mas acho que vale a pena procurar ainda, quer dizer isso. Pois é, nesses viromas aí, metagenomas de roedor, você não achou nada parecido. Então, Nada. vai ser... Tá bom, é muito interessante isso, viu? Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, na verdade é um texto um pouco grande do Dr. Márcio Nunes, que aí eu vou te encaminhar, professor, que a gente já está um pouco atrasado, mas antes de terminar, eu queria que você mostrou a sua trajetória muito bonita, e eu gostaria que você falasse para os alunos que estão começando agora, o que você aconselha para esses alunos que estão indo para essa área de virologia, que estão entrando na virologia, qual que seria um conselho seu para os alunos de hoje? Bom, o conselho que eu poderia dar é meio óbvio, né? Eu acho que eles têm que se dedicar muito, né? Estudar muito, aprender muito, inclusive porque a coisa está muito competitiva, né? São concursos, uma série de coisas que a pessoa precisa fazer para se alçar na carreira como virologista. Tá certo. Professor, essa palestra ela vai ficar gravada, tá? Uma forma de homenagem à sua carreira, a você, e Obrigado. provavelmente amanhã ela já vai estar no YouTube para quem quiser assistir ou reassistir a palestra, tá? E eu agradeço muito pela sua participação aqui no Viroclube, e que acho que foi uma palestra sensacional, que abriu muito a mente dos alunos e nossa mente também. Então, te agradeço bastante por participar do Viroclube e contribuir com a gente. Tá Muito bom. obrigado. Pessoal, até semana que vem. Muito obrigado. Como é que faz aqui, então?